palavra de Deus diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, irmãos? Oração no Espírito, você já ouviu falar nisso? Quando você ora no Espírito? Você tem o hábito de orar no Espírito? Pastor, nem sabia que tinha que orar no Espírito. Pois é. Paulo termina a descrição da armadura de Deus. Se você não ouviu a mensagem sobre a armadura de Deus, está no canal da igreja, no YouTube. É só olhar lá que você vai encontrar. Então ele termina falando sobre a oração. Alguns intérpretes da Bíblia incluem a oração como uma peça da armadura, mas eu acho que não é. Eu acho que ela faz parte do conjunto do texto. Mas a verdade, irmãos, é que a oração é a respiração da vida cristã. Sem oração não há vitória na batalha espiritual. Uma igreja que ora é uma igreja que vence. Um crente que ora é um crente vitorioso. Então, Paulo diz assim, você tem que usar a armadura de Deus. Lembra ou não? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, o pé calçado com o evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito. E o soldado vestido assim, com a armadura de Deus, ele ora em todo o tempo no Espírito. Então, podemos dizer que orar é ter um diálogo com Deus. Às vezes você pensa assim, olha, o que é orar? Orar é ter um diálogo com Deus, é falar com Deus. Mas a Bíblia mostra que esse diálogo não é só uma conversa informal. Ela tem dimensões específicas que dão profundidade ao que a Bíblia chama de oração. Por exemplo, a adoração a Deus está envolvida no momento da oração. A adoração é reconhecer quem Deus é. Então, a oração, ela é um ato de adoração. Mas também uma outra dimensão específica que envolve o ato da oração é a confissão. Abrir o coração, reconhecer os seus pecados, pedir perdão a Deus, confessá-los. Uma outra dimensão é a súplica. O que é a súplica? É apresentar com intensidade as suas necessidades pessoais. O que é que você precisa? Súplica, pedido de socorro, pedido de ajuda. Uma outra dimensão que foi falado aqui pelo irmão Fábio é a intercessão. O que é intercessão? Quem estava quinta-feira, sabe, é se pôr na brecha. Interceder é você se colocar na brecha. Você se colocar na brecha para fechar a brecha. Às vezes, interceder por uma pessoa que não está sem condições de orar por ela mesma, já está tão fraca, tão distante, que ela não tem mais condições de orar. Ou, às vezes, ela está doente fisicamente, não pode orar por ela mesma. Ou ela está em alguma condição que não tem condições de orar. Então, a intercessão é você clamar em favor de outros. Tem muitos exemplos de oração intercessória na Bíblia. Eu creio que talvez dentro dessa sessão aqui, a maior parte talvez da nossa oração seria a intercessão. Se você quiser fazer uma lista de intercessão, você ora o dia inteirinho e não acaba. Dá para orar por conversão de pessoas não salvas. Dá para orar por cura de pessoas que estão enfermas. Dá para orar por irmãos que estão fracos na fé. Dá para orar pelo governo. Dá para orar uma infinidade. Dá para orar pela família.
Dá para orar pelos irmãos da igreja, dá para orar pelo pastor da igreja, amém, irmãos? Amém. Dá para orar pelos líderes da igreja, dá para orar pelas células da igreja, dá para orar pelos outros pastores de Campinas. Se você quiser, dá para orar o dia inteirinho, sem repetir a oração. Intercessão é um negócio muito maravilhoso. Outra dimensão específica da oração é a gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então a oração também é para você agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Eu tenho o hábito, isso é meu, tá, irmãos? Não é um mandamento bíblico, não, é meu. Toda oração que eu vou fazer no meu tempo pessoal de oração, eu começo fazendo 3 agradecimentos das últimas 24 horas. Às vezes eu fico pensativo, né? O que eu vou agradecer? O que aconteceu? Parece que o dia passou num reflexo assim do outro, né? E parece que não aconteceu nada de diferente. Mas sempre tem algum motivo para você agradecer. Um dia eu estava pensando, fazendo lá meu momento de oração, coloquei meu caderninho, eu escrevo no caderno 3 motivos de gratidão. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa, mas o que eu vou agradecer e tal? Aí lembrei de uma coisa, lembrei de outra. Irmãos, por final já estava dando 12 motivos de gratidão. Então agradeça ao Senhor. E às vezes você fala assim, mas não estou encontrando nada para agradecer, a Bíblia diz: em tudo dai graças, até pelas coisas que você entendeu que não estão boas. Queimei o arroz. Puxa vida. Às vezes Deus tem um propósito, agradeça ao Senhor, né? Uma coisa não deu certo, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Eu estava contando um testemunho aqui, acho que eu contei, não sei se eu contei no culto, mas ou foi numa reunião. Fui fazer declaração de imposto de renda. Aí o contador que é da igreja, o Dr. Paulo, ele é um irmão em Cristo, ele ligou para mim e falou: já fez? Eu falei: ainda não. Quanto o senhor está cobrando, né? Ele falou: não, de você esse ano não vou cobrar nada. Eu falei: então faz, né? Aí ele fez, irmãos, e eu não sei porquê, ele colocou o número para uma restituiçãozinha que ia ter lá, errado. Aí eu tenho um aplicativo aqui, notificaram, falou: notificação entrou aí, está tudo certinho. Eu fui lá, não tinha nada. Aí eu fui olhar na declaração, o número da conta, eu falei: que número de conta é esse? Liguei para ele, falei: doutor, onde você arrumou esse número aqui? Ele não soube responder. Falei: mas que coisa, porque muitos anos atrás, ele sempre fazia para mim, depois a coisa ficou mais moderna, mais fácil de fazer e tal. Mas como ele simplesmente ficou a fazer, aí eu peguei e falei: eu vou descobrir. Simulei um Pix ali, para ver de quem que era. Sabe de quem que era a conta, irmãos? Da minha esposa. Falei: essa conta faz talvez mais de 10 anos que ela tinha aberto uma conta no Itaú, e a gente pensou que ela tinha fechado, ela não fechou, essa conta ficou aberta. E por algum motivo lá no passado, a gente colocou essa conta para restituição. Acho que ele entrou meio automático lá no sistema dele, ele nem sabia. O que a gente fez? Instalou o aplicativo do Itaú, agora tem aquele negócio, né? Mostra teu rosto, alinha o rosto, vai para frente, vai para trás e tal. E aí, conseguimos acessar a conta. Irmãos, tinha um dinheiro lá que a gente não sabia. E se o contador não... Ainda bem que eu não briguei com ele. Porque se ele não tivesse errado, se ele tivesse feito o que eu mandei para ele fazer lá, os dados que eu tinha mandado, eu nunca ia ficar sabendo que tinha dinheiro lá, irmãos. Nunca ia ficar sabendo. Então tem que agradecer a Deus até pelas coisas que você acha que não está certo. Você acha que não está certo, mas Deus sabe fazer as coisas, e Ele faz umas coisas que a gente não entende a princípio, irmãos. Então, isso é maravilhoso.
Então agradeça a Deus. E o último elemento, uma dimensão específica aqui, é a submissão. Alinhar-se à vontade de Deus. Deus, a oração é aquele momento em que você vai falar assim: Deus, faz a tua vontade na minha vida. Jesus, quando orou lá no Getsemane, como é que ele disse? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, irmãos, olha aí, adoração, confissão, súplica, intercessão, gratidão e submissão. Agora, esse diálogo, ele não é opcional, porque a gente fala, oração é falar com Deus. Tudo bem. Você sabia que o Novo Testamento coloca a oração, e muitas vezes, no modo do verbo imperativo, ou seja, é um mandamento para o cristão, mandamento. Tem vários, eu fiz uma lista bem grande, mas só para vocês terem uma ideia, Mateus 6,9, Jesus disse, orem, no imperativo, orem, é um mandamento, orem, baseado ali no modelo da oração do Pai Nosso, que eu quero pregar e ensinar aqui para os irmãos também. Mateus 26:41, outro verbo no imperativo, Jesus disse para os discípulos, vigiem e orem, eu estou mandando, é um mandamento, orem. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo escreveu, no imperativo, orem sem cessar, orem. Colossenses capítulo 4, versículo 2, o imperativo mais uma vez, ele diz, dediquem-se à oração. Tiago 5,13, ele diz, ore, imperativo, ore. Tem alguém doente? Ore por ele. Tem alguém sofrendo? Ore por ele. Escuta, orar é um mandamento. Se você não ora, se você não tem o hábito de orar, você está desobedecendo um mandamento de Deus na palavra, e quem desobedece o mandamento está fazendo o quê? Pecando, irmãos. Está pecando, está em pecado. Deixar de orar é pecado. A Bíblia diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Tem uma versão que fala, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Mas na NVI está escrito assim, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Pecando. Não peque, deixe de pecar, não peque. Foi Samuel que disse, longe de mim, pecar contra meu Deus, deixando de orar por vós. Deixar de orar é pecado. Mas, irmãos, a oração, ela diz aqui também que é uma oração no Espírito. Então, nesta mensagem eu quero esclarecer 2 pontos. Primeiro, o que significa orar no Espírito? E depois eu vou esclarecer como praticar isso na vida cristã. Então, em primeiro lugar, como orar, o que é orar no Espírito? Em primeiro lugar, orar no Espírito é entender que a oração não é apenas um exercício humano. Amém, irmãos? Orar no Espírito é entender que a oração não é apenas um exercício humano. Ou seja, oração não é técnica, não é eloquência, não é volume, não é força de vontade. Oração é parceria com o Espírito Santo. A definição talvez mais clara de orar no Espírito é essa. Orar, presta atenção, orar no Espírito é orar inspirado, guiado, capacitado e sustentado pelo Espírito Santo em alinhamento com a vontade de Deus. O que é orar no Espírito?
é orar inspirado, guiado, capacitado, sustentado pelo Espírito, em alinhamento com a vontade de Deus. Então, a oração no Espírito não é apenas um exercício humano, ela extrapola a dimensão humana e vai para o mundo espiritual. É um exercício espiritual feito através do poder da direção do Espírito Santo. Segundo lugar, orar no Espírito é ter acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Efésios 2:18, coloca para mim, por favor, Efésios 2:18, fala exatamente isso. Irmãos, a ideia é que sem o Espírito Santo, sem o auxílio, sem o caminho do Espírito, nenhuma oração tem poder de chegar a Deus. Olha o que diz aí: pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Como é que nós temos acesso ao Pai, irmãos? Por meio do Espírito. Amém, irmãos? Só o Espírito Santo abre portas no céu para as nossas orações chegar até Ele. Portanto, orar no Espírito é ter acesso ao Pai pelo Espírito. Terceiro lugar, orar no Espírito é ser socorrido em nossas fraquezas. Irmãos, Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Então, esse texto vai mostrar que a oração não depende das nossas palavras. Veja o que diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos, humanamente falando, não sabemos como devemos orar. Aí, quem já aprendeu a orar aqui? De acordo com esse texto, ninguém aprendeu ainda. Nós não sabemos como chegar diante do Deus Santo, o Deus infinito, o Deus eterno, e colocar as nossas palavras diante dele. Então, alguns novos convertidos, a pessoa quando chega na igreja, a pessoa quando entra para a igreja, às vezes vai para uma reunião de oração e a pessoa fala assim: ora aí, irmão dele. Não sei orar ainda não. É porque ele vê os irmãos mais velhos orar, e aqueles irmãos mais velhos, eles já aprenderam uns cacuetes, assim, uns negócios, e eles falam umas palavras diferentes na oração, que eles não falam no dia a dia, Ô Senhor, adentramos a tua presença, E fala umas palavras, e o novo convertido fica assustado, ele fala: eu não aprendi ainda a orar. Na verdade, mal ele sabe que nem aquele crente velho aprendeu também, ninguém aprendeu ainda, porque nós não sabemos orar como chegar diante do trono da graça de Deus. A gente sabe orar para impressionar os irmãos, se a gente aprende, fala umas palavras, uns negócios. Antigamente tinha mais isso, hoje não tem mais, mas eu vejo muita pessoa quando vai orar, ele engrossa a voz, principalmente quando vai orar público, ele muda o tom, engrossa a voz, ele fala mais alto, ele fala umas palavras diferentes, começa a falar em grego, na oração tem uns irmãos que falam em grego, em nome de Yeshua HaMashiach, fala hebraico, Adonai, o Senhor Adonai e tal, e o novo convertido fica assustado, ele fala: não sei orar ainda não, se eu soubesse eu orava. Irmãos, a oração, ela não é palavras bonitas. Você acha mesmo que palavras bonitas impressionam Deus? O que você acha? Impressiona, irmãos. Então, assim, se você orar ali... Uma vez eu estava numa célula e tinha uma irmãzinha nova convertida, pediram para ela orar. Eu fiquei olhando, ela topou. Não sei se foi a oração mais bonita que eu já vi, mas fazia tempo que eu não me emocionava numa oração. Ela começou assim, ela não fechou o olho, não sabia que tinha que fechar. Ela falou assim: Deus, boa noite. Então,
Aí ela começou a orar, sabe, foi tão lindo. Aquele começo ali me pegou. Ela falou assim, com o olhinho aberto, falou, Deus, boa noite. Então, sabe, irmãos, orar não é palavras, não é tom. Tem gente que acha que se gritar, aí Deus ouve. Os profetas de Baal gritaram e se cortaram e Deus não ouviu. Gritar não vai resolver. Gritar não vai resolver. Usar certas palavras na oração também não vai resolver. Ora do jeito que você quiser, tá bom? Fala assim, mas eu quero orar gritando. Tá bom, ora gritando. Eu quero orar chorando. Tá bom. Não tem problema nenhum. Só estou dizendo que o que leva a oração diante do trono da graça não é isso. Olha o que diz, não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso, irmãos? Eu não sei. Ele sabe, Deus sabe. São inexprimíveis, são coisas que humanamente falando não dá nem para falar. São coisas que no aspecto humano não dá para entender. São coisas espirituais, de dimensões espirituais. Próximo versículo. Aquele que sonda o nosso coração, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha aqui, aquele que sonda o coração, o nosso coração, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, a oração, a nossa parte, qual é a nossa parte na oração? É nos aproximar de Deus com sinceridade, mesmo se você não saber o que falar. Qual é a parte do Espírito? Ele pega a nossa oração imperfeita, edita ela e apresenta ao Pai de uma forma perfeita. Amém, irmãos? O meu netinho, Liam, ele não sabe falar ainda um português, ele já fala, mas ele não fala português, ele fala uma língua que não dá para entender. Daí ele fala umas palavras já, vovô, vovó, ele já sabe falar, papai, mamãe, mas ele fala, ele chega lá e fala, né? Mas eu não entendo, mas se a mãe dele estiver perto, a mãe dele entende e traduz. Ele chegou lá, vovô, aí eu falei assim, o que ele quer dela? Ela falou, não, quer água. e era água. Agora, por que a mãe, volta ali para o versículo que estava antes, esse aí. Por que a mãe sabe o que ele quer? O Ethan também passou por essa fase, né? Só que agora ele já sabe falar. Mas o Lia, na cabeça dele, ele está falando, irmãos. Mas ele não sabe falar como convém. Ele sabe o que ele quer e ele fala. Mas a mãe dele entende. Porque, olha, aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então ele conhece, Deus conhece o Espírito. E o Espírito nos conhece. Porque o Espírito habita em nós, amém, irmãos? Ele te conhece, ele sabe o que você quer. Você não precisa falar. A Bíblia diz que Deus sabe o que a gente vai pedir antes da gente pedir. Então, não se preocupa com palavras. Se preocupa que, se eu falar assim, se eu orasse que nem aquele pastor lá orou, né, com a veia do pescoço engrossando assim, acho que Deus ia ouvir essa oração aí. Essa parece uma oração fervorosa. Mas não é isso, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele é o tradutor celestial das nossas orações. Quarto lugar, orar no Espírito é orar alinhado à vontade de Deus. 1 de João capítulo 5,14. Pode voltar aí coloca para mim. 1 de João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Como é que você sabe que aquilo é a vontade de Deus? A resposta é: não sabe. Mas se você orar no Espírito, o Espírito vai te alinhar à vontade de Deus.
vai te colocar no caminho da vontade de Deus. O Espírito Santo nos livra de orar segundo a carne, guiado pela carne, pedindo conforme os nossos desejos, mas Ele nos guia a pedir conforme os planos de Deus. A oração no Espírito, ela não convence Deus a fazer a nossa vontade. A oração no Espírito, ela nos convence de fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Robert Law disse: a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. O que Jesus diz na oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus disse? No céu já é feita. Ore para que ela seja feita na terra. Então, a oração, ela não muda Deus, ela não muda, não convence Deus a fazer a sua vontade, mas ela te convence a fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Orar no Espírito é mais do que falar palavras, é viver a oração em parceria com o Espírito Santo. Às vezes a pessoa vai orar e ele não tem palavras para orar, e ele chora. Quando o filho chora, a mãe entende, sim ou não? Sim ou não? Entende. A mãe conhece o filho, e se o filho olhar, quando o filho chega da escola, ela fala: o que aconteceu na escola? Dá para enganar a mãe? Não. O que aconteceu lá? Aí, você acha que Deus vai precisar de que você fale palavras bonitas para você expressar, você escrever? Fala para o chat GPT, fala assim: escreve uma oração bem bonita para Deus entender o que eu estou querendo. Ele vai fazer, mas não é isso, irmãos. Se você for lá e chorar, Ele vai entender o que você quer, porque o Espírito Santo vai falar. Falou: ele quer isso aqui, ó. É isso que ele está precisando. E se você falar assim, ó: Senhor, eu estou precisando hoje de 10 mil reais, Senhor. O Espírito Santo talvez vai falar: não é nada disso, é outra coisa, mas ele, é isso aqui, ó, é assim, entendeu? Então, irmãos, Ele abre acesso, Ele traduz as orações, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele alinha os nossos pedidos. E eu posso afirmar para os irmãos: se uma oração chegou ao trono da graça, é porque foi gerada, inspirada e dirigida pelo Espírito Santo. Toda oração que chega ao trono de Deus é feita no poder do Espírito Santo. Segundo lugar, quais são então os passos práticos para orar no Espírito? Em primeiro lugar, e obviamente, o primeiro passo prático é ore. Ore. Por quê? Porque se você não orar, fala assim: mas e se eu orar e não orar no Espírito? Se você não orar, você não vai orar nunca no Espírito. Então o primeiro passo é ore. Ore. Você não tem o hábito de orar? Não vai orar nunca no Espírito. Então, se você quer orar no Espírito, o primeiro passo é ore. Comece a orar. Porque se você não orar, não tem como. Quem não ora não pode orar no Espírito. Então, o que eu faço, pastor, para orar no Espírito? Vá para um cantinho da tua casa, reservado, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a Deus. Faça isso. O primeiro passo é esse, é simples demais. Então, vá à presença de Deus. Ah, pastor, eu não estou com vontade de orar. Às vezes não é aquela vontade de rebelde, mas sabe, não estou com vontade de orar. Ore sem vontade. Ore sem vontade. Ore até ter vontade. Estava ouvindo uma
o CEO de um grande banco, que é uma mulher falando, e alguém fez uma pergunta, ela deu uma resposta que eu achei muito bacana. Eu até anotei aqui em algum lugar, mas deixa eu ver se eu acho aqui, para não falar errado. Ela disse o seguinte: não podemos depender de motivação para agir. Precisamos depender de disciplina e responsabilidade. Um adulto não faz o que tem vontade, faz o que precisa ser feito, motivado ou não. Vou pegar aqui adulto por cristão, né? O cristão não deve depender de motivação para orar ou para ir à igreja. Se você depende de motivação para orar ou para ir para a igreja, meu irmão, sai dessa. Você acha que todo domingo eu estou com vontade de vir para a igreja? Hoje eu estava. Mas já teve... Mas já teve domingo, irmãos, que eu não queria ter vindo para a igreja. Aqui nessa igreja. Se eu pudesse não vir, eu não viria. Mas eu sou um adulto, um cristão maduro. Eu não venho porque eu estou com vontade, eu venho porque eu tenho que vir. É minha responsabilidade, é meu compromisso. Você acha que todo dia eu estou com vontade de orar? Tem dia que eu não estou com vontade de orar, irmãos. Então, você ora quando tem vontade? Não, você ora porque tem que orar. É um mandamento. Agora, irmãos, você, amanhã é segunda-feira, braba. Você está com vontade de acordar cedo e trabalhar? Não. Mas você é adulto, você não faz o que você tem vontade, você faz o que precisa ser feito. Isso é ser adulto. Então, voltando aqui para a minha mensagem, ore, ore e ore. Ore com vontade, ore sem vontade, ore até ter vontade. A obediência de começar a orar já é a obra do Espírito Santo em nós. Pastor, eu não sei orar. Não precisa saber orar. A Bíblia ensina isso. Pode orar lá do jeito que você sabe, com temor, respeito a Deus. Ore e o Espírito Santo vai te ajudar. Agora, se você não orar, aí você está desobedecendo a Deus. Ore. Segundo lugar, segundo passo prático. Ore em todas as ocasiões. Efésios 6,18 diz: ore no Espírito Santo em todas as ocasiões. Ore na alegria, ore na tristeza, ore no perigo, ore na dúvida, ore na vitória, ore na crise, ore por tudo. Tudo na tua vida pode virar uma oração. Ore. Eu passei por uma experiência, não sei o que aconteceu, mas eu acordei de madrugada tendo um pesadelo. Acordei, pesadelo. Virei para o outro lado, fechei o olho e peguei rapidinho no sono e continuei no mesmo pesadelo. Eu falei, mas que coisa, acordei de novo. Acordei, virei para o outro lado. E dormi e voltou o pesadelo. Aí eu acordei pela terceira vez e orei a Deus. Falei, Senhor, tira isso daqui, porque eu preciso dormir, Senhor. E fez assim, ó, sumiu. E eu dormi a noite toda. Ore em todas as ocasiões. Ore. Então, se negligenciarmos o momento de orar, damos espaço para o inimigo enfraquecer a nossa fé. Não limite a sua oração ao culto, ao devocional, ao TSD, o tempo sozinho com Deus, né, que é o devocional. Leve para a sua vida diária, ore em todos os momentos. Lá em Tessalonicenses, quando ele diz assim, orai sem cessar, ele não está querendo dizer que você tem que ficar o tempo todo orando, isso é impossível. O que ele está querendo dizer é que você deve cultivar uma vida de oração tal que você está sempre pronto para orar.
em todos os momentos, pronto para orar. Estava assistindo um filme, esses filmes levinho da sessão da tarde, e tinha uma cidadezinha bem pequenininha que o homem, ele era o médico da cidade e era o pastor da comunidade ali, era uma cidadezinha pequena. E aí chegou uma médica nova, veio lá de Los Angeles, tal, chegou lá na cidadezinha toda apavorada, né? E aí ela falou assim, como é que funciona aqui? Eu falei, essas pessoas são idosas, tem que visitar elas, fazer uma visita lá na casa dessas pessoas e fazer a consulta lá. E ela foi visitar a primeira idosa. E aí ela chegou lá, falou assim, o que está acontecendo, que eu posso fazer? Tal. A idosa falou, antes de começarmos a consulta, você poderia fazer uma oração por mim? A médica não fazia oração nem por ela. Aí ela falou, oração? Como assim oração? O Dr. Frank, que era o velhinho, falou, ele sempre faz uma oração antes de começar a consulta. Eu quero que você faça uma oração por mim. Aí a médica tentou fazer uma oração, tal, aí ela fez, a idosa falou, já acabou? Já terminou? Então assim, esteja pronto. Isso é orar sem cessar, é orar em todas as ocasiões, que seja necessário orar, é oportuno orar, ore. Terceiro lugar, ore de todos os modos. Paulo fala aqui com toda oração e súplica. Como assim com toda oração? O que é isso? O que significa essa expressão? Paulo está dizendo que existem várias formas de orar. A oração, ela é variada, existem várias nuances, várias maneiras de orar, como eu já disse. Adoração é uma, confissão é outra, gratidão é outra, súplica é outra, intercessão é outra, né? Então, existem essas formas de orar que eu já falei aqui. Ore com toda a oração, com todas as formas de oração. Então, nós temos que orar com intercessão? Temos, é bíblico. Temos que orar com adoração? Temos que orar com confissão? Temos que fazer a nossa petição? Várias formas de orar. Então, a oração no Espírito, ela é, como poderíamos dizer assim, o cardápio completo, ela não é um prato único. Eu ouvi antigamente, alguém contou essa história para mim, disse que de uma pessoa que era muito egoísta, né? Não gostava de orar pelos outros, e ela foi fazer oração na igreja e falou, Senhor, esses são os meus pedidos que eu apresento ao Senhor em favor da minha vida e da minha família, esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Então, nós não temos que orar só por nós, temos que orar pelos outros. Olha o que o texto diz em Efésios 6,18. Ele fala aqui, coloca aí para mim, Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam o quê? Atentos e perseverem na oração por todos os santos, todos os irmãos. E Paulo fala no versículo 19, orem também por mim. Então Paulo falou, orem por mim. Quarto lugar, ore com vigilância. Você sabia que quando nós falamos, por exemplo, assim, de fazer uma vigília de oração, quem já participou de uma vigília de oração? O que é uma vigília? A palavra vigília vem do latim, do grego, que significa vigiar. E da onde vem essa palavra? No Império Greco-Romano, eles dividiam, principalmente no mundo militar, eles dividiam a noite em 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. Por que eram essas vigílias? Aonde o soldado ficava vigiando, né? Quem serviu o quartel deve ter passado por isso. Então, lá no quartel tem as vigílias. O que é uma vigília? É o período que o soldado fica vigiando.
Ficar acordado assistindo Netflix não é vigília, tá, irmãos? Perder o sono também não. Vigília é quando você tira um tempo para vigiar em oração. Fazer o que o texto diz aqui. Vigiar em oração. Então, ore com vigilância. Estejam atentos, Paulo diz. Vigiem e orem. Mateus 26, 41, o Senhor Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos para orar com ele, lá no Getsemane, ele disse, vigiai e orai para não entrar em tentação. Então, a oração é uma forma de vigilância. Colossenses 4:2 diz, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Orar é vigiar. Quem ora mantém a alma acordada e os olhos espirituais abertos. Amém, irmãos? Quinto lugar, ore cultivando parceria com o Espírito Santo. Orar no Espírito é a forma de orar. Você entendeu isso? Sim ou não? Não tem outra forma de orar, tem que ser no Espírito. Agora, você pode dizer assim, ao orar, você pode dizer, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me guie nesta oração. Por exemplo, eu comecei a fazer esta oração. Já faz um bom tempo que eu tenho estudado esse assunto, de oração no Espírito, Judas também fala desse assunto. Aí eu comecei a pedir para o Senhor guiar. Antes de começar a orar, eu falei, Senhor, me guia, eu quero ser guiado. Eu estou consciente de que o Espírito que leva a oração a Deus e guia a minha mente, guia meu coração, eu quero que o Senhor me guie nesta oração. Aí esses dias eu fui orar para comer. Aí eu comecei a orar, o Espírito Santo trouxe uma situação na minha mente, eu orei por aquilo. Aí eu acabei de orar, trouxe outra situação, falei, vai virar um devocional, né? Então, irmãos, às vezes é isso. Você já pegou assim, do nada, parece que do nada, né, o jeito de falar, do nada lembrou de alguém? Às vezes é o Espírito Santo te guiando a orar por aquela pessoa. Você não sei porque eu lembrei do pastor agora. Às vezes o Espírito Santo fala, quer que você ore pelo pastor. Aí você fala, não deve ser nada. Então, às vezes tem isso. E você não tem que ficar esperando, quando chegar em casa eu oro. É naquela hora. É orar. Então, isso acontece o tempo todo. Às vezes você começa a orar, e você vai, o Espírito Santo traz alguém no teu coração. Ore por ele. É isso que é ser guiado pelo Espírito. É algo simples, irmãos. É algo simples, não é nada complexo. Ele vai trazer a sua mente. Segundo, ore com base na palavra. Use promessas bíblicas como fundamentos da tua oração. A própria Bíblia traz vários motivos de oração pelos quais nós devemos orar. A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus 9, 38, ele diz, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. Ore para Deus trazer mais líderes, levantar mais líderes em nossa igreja. Ore com sinceridade. Não se preocupe com as palavras. Amém ou não? Não se preocupe com as palavras. Não se preocupe com o tom das palavras. Não se preocupe. Não tem problema você falar palavras bonitas na oração. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Ou que você pode fazer uma entonação de voz diferente para orar. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que essas coisas não são úteis. Não se preocupe, só se preocupe com uma coisa. Você quer orar no Espírito? Se preocupe com uma coisa. Seja sincero diante de Deus. Abra teu coração, seja sincero. E você vai conseguir orar no Espírito. A oração também ela não deve conter repetições vazias. Evite orações prontas, sabe? Livrinho de oração, oração pronta, oração para isso, oração para aquilo. Isso não é bom. É mecânico, superficial. Ore, você ore. Vai lá, entra no quarto, agora eu vou orar, vou falar com o Senhor aqui. Eu não sei o que dizer. Fica lá.
até você saber o que dizer. Outra coisa, esteja atento. Faça pausas durante a oração para ouvir a voz do Espírito Santo. Não chega lá assim e Não, calma. Senhor, eu estou aqui, eu quero orar no Espírito. Dirija a minha mente, faça uma pausa. Dê tempo para o Senhor falar com você. Outra coisa, persista, mesmo sem resposta imediata, confie que Deus age conforme o seu plano. A oração no Espírito, ela não é um monólogo, ela é um diálogo e uma parceria com o Espírito Santo. Então, queria terminar, dando alguns exemplos práticos de que você pode fazer na sua oração. Primeiro, comece adorando a Deus e agradecendo ao Senhor por tudo. Acho que é assim que você deve começar. Depois, você peça ao Espírito que conduza você a sua oração. Pode também orar a partir de um texto bíblico, não tem problema, isso é bom. Confesse seus pecados, fale com o Senhor abertamente sobre aquilo que tem te afligido. Agradeça ao Senhor por tudo, peça aquilo que você precisa. Tem alguma coisa que está te perturbando, que está te entristecendo, tem alguma coisa que está tirando a sua alegria, tem alguma coisa que está te desanimando, tem alguma coisa que está deixando ansiosa por algum motivo, fale com o Senhor, Ele quer ouvir você. Interceda. Não faça uma oração só por você, interceda por outras pessoas. Termine pedindo sabedoria para Deus. Que o Senhor te dê oportunidades. E depois saia de lá e não diga assim, amém, amanhã eu volto aqui. Não, saia de lá dizendo, se eu tiver uma oportunidade eu vou orar de novo. Quantas vezes for preciso. Se alguém falar, faça uma oração por mim, está pronto para fazer. Da mesma forma, guiado pelo Espírito. Assim, irmãos, orar no Espírito não é complicado. Amém ou não? Amém. Talvez quando eu comecei aqui a falar orar no Espírito, você falou, deve ser complicado isso aí. Não é não. Na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina. Primeiro, é começar. Se você não ora, comece a orar. É aproveitar cada ocasião, é usar todo tipo de oração, é vigiar em oração, é cultivar comunhão real com Deus por meio do Espírito Santo. Orar no Espírito é viver em parceria com o Espírito Santo. É o Espírito que dá acesso ao Pai. Sem o Espírito, nós não chegamos a Deus. Então, toda oração que chega a Deus é oração no Espírito. Então, assim, nós orando, nós obedecemos ao chamado de Deus para orarmos, e nós iremos crescer nisso, iremos abrir nossos olhos espirituais, estaremos vigiando, protegidos, e nós iremos, então, ter um relacionamento com Deus e uma vida cristã saudável e vitoriosa. Não existe vida vitoriosa, espiritualmente falando, sem uma vida de oração. Não existe, irmãos. Não existe. Quero terminar fazendo uma pergunta. Como que está a sua vida de oração? Como que está? Que nota você daria hoje para a sua vida de oração? Deixa eu falar com você que deu uma nota baixa. Isso não explica muita coisa do que está acontecendo na sua vida? Isso não explica muita coisa? Desânimo, falta de vontade de ler a Bíblia, às vezes os impulsos carnais tomando conta da vida, Quando se vê, está falando palavrão no trânsito, mente cheia, poluída, cheia de pensamentos impuros, rancor, desânimo, sucumbindo às vezes a algumas tentações, chega domingo não está com vontade de ir para a igreja, reunião de oração nem pensar. Como que está a sua vida de oração? Às vezes, irmãos, isso explica muita coisa. Pastor, é que eu não consigo orar. Consegue sim, é só querer. Todo crente consegue orar. Eu não sei, ninguém sabe. Não estou com vontade. Quem disse que precisa ter vontade?
É só orar. Obedeça. Obedeça. E Deus vai abençoar a sua vida. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude, Deus, a melhorar nossa vida de oração. Não porque nós queremos cumprir um protocolo religioso, não, Senhor. Nós queremos ter comunhão com o Pai, nós queremos nos alinhar à vontade do Pai, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos viver uma vida vitoriosa, nós queremos, ó Pai, viver na plenitude do Espírito, e nós não alcançaremos uma vida vitoriosa sem uma vida de oração, Deus. Todos nós que estamos aqui, eu e todos esses irmãos que estão aqui hoje, Pai, precisamos melhorar a nossa vida de oração. Mas tem alguns aqui, Pai, que precisam tomar uma decisão de começar hoje. Precisam tomar a decisão, Pai, de iniciar, de dar um passo de fé, um passo de obediência, e começar a orar, mesmo sem querer, mesmo sem vontade, mesmo sem saber, mas precisa, Pai, começar a orar. Pai, nos ajude, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão Marcos, vamos ter mais um louvor.